Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno sedento pelo conhecimento. Hoje a gente vai começar então com o segmento das aulas. Hoje a aula vai ser de forças intermoleculares, né? Esse tema muito legal. E eu quis fazer essa aula diferente porque eu gosto de desenhar as fórmulas, as moléculas, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então eu escolhi não usar slides, né, no caso. Vamos começar então a estudar essas forças que foram estudadas primeiramente pelo químico holandês, né, Van der Waals, e daí que saiu o nome, né, forças de Van der Waals. Vamos começar pela que eu digo que é a mais fraca de todas elas, né, a de polo induzido, que é uma das mais fracas, e ela está associada, então, ela é uma das forças que está entre as moléculas apolares. Por que entre as moléculas apolares? A gente vai entender isso agora, vendo aqui o exemplo do metano. Metano, CH4, como vocês podem ver a representação aqui do metano. Eu desenhei esses risquinhos aqui, que é um simbolismo para dizer que esse hidrogênio está atrás da molécula, e esse, quando é estracejado aqui completo, quer dizer que o átomo está na parte da frente da molécula. Tá bom? Esse aqui, então, é a molécula do metano. Como a gente pode ver aqui pela nuvem eletrônica, que eu tentei miseravelmente desenhar correto, mas não deu muito certo, dá para perceber que os elétrons estão distribuídos de forma uniforme, não existe a formação de um polo nessa molécula. Ela está neutra, não existe a formação de um polo aqui. Então essa molécula é apolar, não existe um polo. Então como que ela vai atrair outra molécula para fazer algum tipo de ligação e como essa força atua nela? A gente vai começar então a falar sobre isso agora. Por que ela se chama de polo ou de polo induzido, né? Vamos falar sobre isso agora desenhando uma outra molécula para eu explicar para vocês aqui. Espero que dê para entender, né? Porque, como eu disse, não sou um exímio desenhista de moléculas. Não costumo ter esse dom. Tá? Temos aqui, então, a molécula do butano, né? Butano, então, quatro átomos de carbono aqui e hidrogênio. É um hidrocarboneto, gente. Os hidrocarbonetos, em sua maioria, eles são apolares, tá? São todos apolares. E as nuvens eletrônicas deles são bem distribuídas, como vocês podem ver que eu tentei fazer aqui. São bem distribuídas e são negativas, né? O que vocês acham que vai acontecer quando duas moléculas de butano, por exemplo, eu vou desenhar só uma outra aqui para dar um espaço. Por exemplo, aqui tem uma outra molécula de butano. O que vocês acham que vai acontecer se uma outra molécula de butano chegar aqui perto? Como eu falei, as energias elas são bem distribuídas, então elas não vão se atrair naturalmente. Mas a gente esqueceu que quando a gente está num universo normal, né? Aqui a gente isolou a molécula para eu contar. Mas no nosso universo normal, existem várias moléculas o tempo todo, elas estão loucas ali, até porque são gases, né? Então eles estão loucos ali, se batendo, se colidindo o tempo todo. Então a colisão é meio que natural. Ocorre esse choque, né? Então, como que essa força de polo induzido ela vai atuar? A gente tem então essa molécula de butano negativa e essa outra molécula de butano também negativa. Todas as duas são negativas aqui, né? Distribuídas. Quando acontece então um choque entre essas moléculas, como o negativo com o negativo ocorre uma repulsão igual, né? Ocorre a repulsão. Então, essa nuvem eletrônica ela vai se modificar. Ela vai fugir, né? Os elétrons vão se repelir um dos outros. Então vai ficar mais ou menos assim. Ó. Ocorre essa repulsão dos elétrons. E aí, nesse caso, fica aqui parcialmente positivo, e a grande maioria dos negativos eles vêm para cá para se repelirem, né? E aí acontece essa atração, essa fraca atração por milésimos de segundo do choque entre as moléculas aqui nesse momento. E depois desses milésimos de segundo, a molécula então retorna ao seu estado inicial e a atração entre elas é interrompida. Nesse momento aqui aconteceu então a atração de polo induzido, porque a gente induziu os polos a serem atraídos um pelo outro através do choque entre as moléculas que normalmente acontecem num gás ou em um líquido também. Mas nesse caso aqui a gente está falando somente de gases.
né, nesse caso do butano. Bom, continuando aqui então a nossa aula de forças intermoleculares, vamos aqui para outro composto, né? Para uma outra molécula. Vamos desenhando aqui com vocês. Pode pegar o caderno e desenhando também comigo, não fique um intruso. Podem ficar tranquilos e desenhando comigo também. Deixa eu contar, né? Sou humano também, gente. Eu também conto os moléculas, os átomos de carbono. Temos aqui então o pentano, né? Nossa molécula aqui com 7 átomos de carbono, muito hidrogênio para oferecer, uma massa muito maior que a do butano, né? Então, o heptano, ele é um componente da gasolina, então está na forma líquida. Aí vocês vão falar, mas Fábio, você falou que essa força ela vai agir somente em componentes gasosos, né? Moléculas gasosas. Mas pode acontecer também de como ele é muito apolar, ele vai também para líquido. Até porque o heptano ele só não é gasoso por causa da massa. Ele é apolar mesmo sendo líquido, entendeu? Mas a massa da molécula é muito grande. Olha o tanto de carbono e hidrogênio que tem nessa molécula, gente. Não tem como comprimir ela, não tem como evaporar ela para ela ser líquida na temperatura ambiente, me enrolei. Não tem como evaporar essa molécula para ela ser gasosa no ambiente, entendeu? Ela vai ser líquida. Mas a gasolina, ela é volátil. Então, mesmo a molécula sendo pesada, a massa sendo grande aí, essa molécula ela vai evaporando com o tempo. A gasolina, vocês podem ver que ela vai evaporando, né? Ela solta aquele cheiro característico, algumas pessoas até gostam do cheiro de gasolina, e esse cheiro ele vai porque ela está evaporando ali, porque por ser muito volátil. Porém, na forma natural, no ambiente, ela é líquida. E ela também é um exemplo aí de dipolo induzido, né? Por ser apolar e quando encontra com outra molécula igual, ela vai fazer aquele mesmo processo. Vai acontecer vários choques, né? Como ocorre no ambiente. Aí elas vão ter essa interação de molécula. Olha o tamanho da nuvem dessa molécula. Vocês acham mesmo que ela não vai oferecer aí um tipo de atração por ser tão grande? Mesmo não sendo fraca, ela vai, porque a massa dela é muito grande. Então, quando vem uma igual a ela, quando acontecer o choque, elas vão ali ter esse momento de atração ali, né, entre as moléculas, e depois que esse choque acabar ali, vão retornar mesmo assim, por não ter um polo formado, né? Mesmo sendo uma molécula grande e pesada, ainda assim os elétrons estão bem distribuídos aqui. Continuando então, vamos passar por um outro tipo de força intermolecular agora, uma força um pouco mais forte que essa, né? Uma que está ali, eu diria que a força de intensidade dela é média, a força intermolecular dipolo dipolo. Como assim dipolo dipolo? Como que essa força ocorre? A gente vai falar agora de polo, forças de Van der Waals ou força de polo permanente. Vamos falar agora dela. Primeiro a gente tem que lembrar da regra de eletronegatividade. Se vocês ainda não conhecem a regra de eletronegatividade, é um truque que a gente usa para lembrar dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Deixa eu colocando aqui para vocês. Os mais importantes foram aqueles que eu falei no começo, né? Aqui a gente tem uma nossa escala de eletronegatividade, de onde ela cresce. Estão vendo a linha bem reta aí, muito tranquilo. Quem tem toque já vai ali ter um ataque. A gente vê aqui então a linha de eletronegatividade crescendo e os mais eletronegativos aqui, ó, FON, né, o famoso FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Isso aqui vai ajudar a gente a entender melhor essa força de polo, porque ao contrário da força de polo induzido, aqui os polos serão formados, entendeu? Então a gente tem que levar em conta os elementos mais eletronegativos da tabela. Por exemplo, temos aqui então uma ligação entre hidrogênio e iodo. Uma ligação entre hidrogênio e iodo. Quem atrai mais? Quem vai atrair mais?
Olhando pela nossa reta de eletronegatividade aqui, quem vai atrair mais o outro átomo? A gente vê que o hidrogênio, nesse caso, ele está aqui e o iodo, ele está aqui. Então, o iodo vai atrair mais. Então, como ficaria essa nuvem eletrônica? A gente vai fazer aqui, então, aqui, né, fraquinho, e aqui o iodo, então, é reinando sobre o hidrogênio. Então, aqui, parcialmente positivo e aqui, parcialmente negativo. É assim ficaria a nuvem. Agora, como o dipolo permanente ele vai ser permanente mesmo, né? Como já o nome já diz, ocorre essa formação desse dipolo. E a diferença está aqui. Quando ele se aproximar de uma outra molécula, esse lado negativo, parcialmente negativo, ele vai atrair o hidrogênio de uma outra molécula e o lado positivo dessa molécula de cima vai ser atraído pelo lado negativo da outra molécula. E é assim que ocorre a interação de polo. A gente pode ver as nuvens aqui, ó. Olha como a química é perfeita. Não há erro, gente. Se atraem e vão formando grandes moléculas através da interação de polo. Deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Vai anotando suas dúvidas que vai mandando pra gente que a gente vai resolvendo para vocês. Não temos problemas, tá? Em responder dúvidas de ninguém. Como consequência disso, os pontos de ebulição dessas moléculas também vão ser bem maiores, porque como essa interação é mais forte que a de polo induzido, essas moléculas vão ser muito difíceis de chegar ao seu ponto de ebulição, porque essas ligações elas vão ser difíceis de quebrar. Então vamos ver se a gente tem mais algum exemplo aqui antes de passar para o último ponto, né? O ponto agora da ligação de hidrogênio. Um resumo rápido então, porque o foco mandou lembranças. A gente tem então nosso momento de polo, onde temos uma molécula que forma um polo, né? Diferente da outra, essa aqui é uma molécula polar. Então, ela forma um polo, atrai a outra molécula, a parte é parcialmente negativa atrai a parte parcialmente positiva da molécula, formando grandes moléculas, e essa é uma energia, então, uma força intermolecular mais forte do que a de polo induzido. Vamos seguindo então para a ligação de hidrogênio, né? Ligação de hidrogênio, deixa eu anotar aqui embaixo. Deixa eu conferir o foco, né? Tá certo. Ligação de hidrogênio, com a minha letra é muito linda, né, gente? Vocês podem ver que a letra é muito bonita. Ligação de hidrogênio, então, a gente vê que a ligação de hidrogênio ela é semelhante à ligação de polo, porém o que diferencia ela é que, além de ser mais forte que a de polo, essa ligação ela existe quando temos os elementos mais eletronegativos. Quais são os mais eletronegativos? A gente vê aqui que a eletronegatividade ela cresce nesta direção, né? A eletronegatividade ela cresce aqui nessa direção. Então, quais são os elementos mais eletronegativos aqui? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, temos o famoso FON, né, que a gente conhece. O famoso FON. Então, ela é a ligação do hidrogênio com esses elementos mais eletronegativos. Vamos entender agora como que funciona isso. É bem semelhante mesmo, gente. Vocês podem perceber que é bem semelhante, porém é só com esses elementos aqui, né? O famoso FON. Vamos lá então. A gente, por exemplo, tem o hidrogênio fazendo uma ligação com o flúor. Como que funciona isso daqui então? Como a gente já tinha feito antes, o hidrogênio ele está onde? O hidrogênio está aqui. O flúor está na outra ponta, são extremos, né? Então, o hidrogênio ele é o menos eletronegativo e o flúor, então, será o mais eletronegativo, formando um polo negativo aqui e o hidrogênio parcialmente positivo. E vai acontecer da mesma forma, gente. Vai chegar um outro átomo aqui, uma outra molécula, né, dessa reação. Vem aqui
O que estiver parcialmente negativo vem e atrai. Foco mandou lembrança, deixa eu arrumar aqui para vocês. O que estiver mais eletronegativo vem, atrai aqui, ó, parcialmente negativo, parcialmente positivo. O que estiver negativo vem, atrai esse, que é o parcialmente positivo, e o parcialmente positivo daqui, o hidrogênio, ele é atraído por esse flúor, que é parcialmente negativo, formando que formou esse polo aqui, formando várias cadeias, várias cadeias dessa mesma molécula. Nesse caso aqui também vai ser muito difícil de romper, mais difícil ainda que o primeiro caso, porque essa força aqui, a ligação de hidrogênio, ela é muito difícil de ser rompida. Ela é a mais forte das três interações, né, intermoleculares, e ela é conhecida também como ponte de hidrogênio. Por hora vocês já podem entender as três forças intermoleculares. Eu quis fazer uma coisa mais resumida para vocês entenderem como funciona. Vamos fazer um resumão então, hein, galera? Vamos voltar aqui na minha página muito tecnológica, tá? Para vocês. Resumão aqui da aula, como que foi? Forças intermoleculares, então, são as forças estudadas pelo Van der Waals, né? Forças de Van der Waals, e elas agem entre as moléculas, né? Intermoleculares. Temos aqui o dipolo induzido, a nossa primeira força, que é a mais fraca, que ela vai estar aí ligada às moléculas apolares, justamente por ser fraca e essas moléculas não formarem polos. Normalmente gases, né? Temos aqui então exemplo das moléculas apolares aqui, como ocorre, os elétrons bem distribuídos, elas não vão interagir naturalmente, né? Então, quando estamos em um ambiente normal, ocorre vários choques de moléculas, elas vão colidindo, e quando elas se colidem, essa atração aqui bem fraca acontece, porque por serem negativas, vai ocorrer a repulsão da parte negativa da molécula, e aí vai ocorrer uma pequena interação, e depois que elas se pararem de colidir, né, que elas se soltarem uma da outra, vai voltar ao normal. Então ela é facilmente destruída, essa interação molecular, essa força, né, ela é bem fraca. E voltando aqui então para a segunda, temos um outro exemplo, vou passar direto aqui no meu slide natural. Temos aqui então a força de polo, que é também sobre formar polos, então a gente trata então de moléculas polares, força de polos aqui, lembrando a regra da eletronegatividade, como eu falei. Decorem isso, gente, isso é muito necessário. Temos aqui então, fazendo aqui um elemento parcialmente positivo, um negativo, ele vai então formar o polo e atrair outra molécula. Ok. Isso, a dipolo ocorre com os mais eletronegativos da tabela. A ligação de hidrogênio, por sua vez, é uma dipolo-dipolo aprimorada, podemos dizer assim. Ela é mais forte de todas, né? Ela então só faz com os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, né? As nossas estrelinhas da eletronegatividade, o FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, onde o hidrogênio só vai ligar com esses três, então vai acontecer a interação, né? A força intermolecular da ligação de hidrogênio, a ligação mais forte e a mais difícil de quebrar. Eu espero que tenham entendido, tentei explicar várias vezes aí para vocês entenderem melhor, eu acho que a aula já até passou aí do ponto, né? Se vocês gostaram, manda um feedback legal também, que a gente gosta de receber elogio. Se vocês estão com dúvidas, mandem as dúvidas pra gente, tá bom? Foi muito legal passar esse tempo com vocês e até a próxima. Valeu!